Olá, sejam bem-vindos ao B3Cast, um podcast da B3 que, junto com especialistas no mercado financeiro, traz informações e análises sobre os principais assuntos para você que trabalha com investimentos ou para quem simplesmente quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Eu sou Tatiana Santiago e ao meu lado está a Jéssica Rosani, coordenadora de sustentabilidade da B3, que vai bater um papo com os nossos convidados, juntamente comigo, sobre ações verdes. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Um prazer estar aqui com vocês. Estou bastante animada para o nosso bate-papo de hoje, pessoal. E neste episódio, nós vamos conversar com a Virgínia Ribeiro, que é superintendente de sustentabilidade e governança corporativa da Sabesp, e com Frederic de Maris, Head de SD da UBS-BB. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês hoje para ter essa discussão que eu acho que é super relevante aí para o mercado brasileiro, né? Prazer estar com vocês. Obrigado. De olho em um futuro mais sustentável, a B3 lançou neste ano o B3 Ações Verdes, para identificar as companhias alinhadas em reduzir os riscos climáticos, sendo a terceira bolsa do mundo a oferecer essa designação. Jéssica, para esclarecermos melhor o tema, mesmo para quem não conhece muito bem o assunto, o que significa a designação B3 Ações Verdes e qual a sua importância para o desenvolvimento do mercado financeiro do país? Boa, Tati. Bom, o objetivo do B3 Ações Verdes é conseguir reconhecer companhias brasileiras listadas ou em fase de listagem que tenham um comprometimento com a proteção do meio ambiente e também no combate às mudanças climáticas. Então, acredito que esse é o principal objetivo que a gente tem com o lançamento da designação. Para além disso, a gente também quer fomentar a economia verde e a temática de finanças sustentáveis aqui no país, né? E fazer com que o Brasil ele possa ser colocado aí na vanguarda desse movimento internacional. Virgínia, a Sabesp, como sabemos, foi a primeira companhia a obter esse selo pela B3. Qual que é a importância para a companhia em receber essa designação, especialmente nesse período de desestatização? Bom, eu acho que a primeira coisa que foi o que a Jéssica mencionou, que é a questão do reconhecimento, né? Na Sabesp, nós somos uma empresa de 50 anos, né, que tem já uma entrega muito relevante do ponto de vista socioambiental, né? E a gente agora tem trabalhado também para desenvolver cada vez mais a nossa agenda ESG, né, e receber esse selo para a gente é trazer mais um grau, né, de transparência, de confiabilidade, da gente ter esse reconhecimento no mercado brasileiro, mas também internacional, de todo esse trabalho, de todo esse legado que a gente já tem enquanto empresa, enquanto entrega, inclusive, né, dentro de uma agenda climática que a gente tem desenvolvido cada vez com mais consistência, né? Então, quando a gente passa por esse processo, né, a gente consegue, então, né, certificar que, dentre os critérios, né, que a B3 trouxe, que mais de 50% da nossa receita bruta, né, está dentro dos critérios da economia verde e que desses 50% não pode ter mais do que 5% do faturamento vinculado a combustíveis fósseis, né, e que também mais de 50% dos nossos investimentos e da nossa despesa operacional também estão ligados a atividades voltadas para essa economia verde. E no caso da nossa avaliação, a gente teve 100%, né, da nossa receita bruta e dos nossos investimentos voltados para reconhecidamente voltados para atividades que já promovem a economia verde, a economia sustentável, e 96% da nossa despesa operacional também vinculadas a esses investimentos sustentáveis, né? Então, fazer esse processo para a gente trouxe, né, de novo, como eu disse, mais esse grau, né, de transparência do que a gente já é enquanto companhia, né? E durante um processo de oferta pública foi também interessante porque, na verdade, né, a gente já tem no mercado consolidado o mercado de dívidas sustentáveis, né, e agora a gente tem mais essa possibilidade dentro do mercado de capitais a gente também ter algo equiparado só que para o modelo de negócio, né? Então, quando a gente fala em ação verde, a gente está tendo o nosso modelo de negócio chancelado enquanto negócio verde sustentável, né, o que, inclusive, com um compromisso nosso de anualmente, né, fazer esse assessment, né, a gente ratificar que a gente continua aderente a esses princípios, que a gente continua com esse modelo de negócios que faz essa entrega tão relevante do ponto de vista socioambiental, né,
e a gente continuar, então, assim, abrindo, né, mais essa fronteira aqui no mercado brasileiro, porque eu acredito que a gente no Brasil tem um grande potencial para estar aí liderando essas discussões. Fred, agora uma perguntinha para você, então. Como que você avalia a chegada das ações verdes para os investidores brasileiros e para o mercado financeiro no geral? E como que você tem observado a movimentação no mercado, né, após o lançamento da designação? Ótimo. Eu acho que os investidores sempre têm muitas escolhas. Quando eles olham o mercado muito dinâmico, é um ano que é difícil para muitas casas, né, muitas assets, muitos gestores. E quando olhamos a transação da Sabesp, né, como assessor da empresa, como banco assessor no BSPB, sentimos a necessidade de ter de usar a parte de ESG, de sustentabilidade, a favor da empresa para ter uma transação melhor sucedida. A empresa já faz muita coisa, muita coisa na parte de sustentabilidade faz décadas, né? Eu diria até que a essência da empresa é o ESG, tanto a parte ambiental quanto a parte social. Uma sociedade que não tem água e saneamento, né, numa sociedade que funciona plenamente. Então, a essência, o DNA da empresa, ele é ESG. Mas o que faltava, o que a gente sentiu que poderíamos ajudar como banco, é poder explicar essa história melhor para os investidores. Aí que veio a ideia, né, do selo da Ação Verde. Esse é um selo que cai com uma luva, né, para a Sabesp, mas ele se aplica para várias empresas no Brasil. A Virginia mencionou muito bem, o Brasil tem essa vantagem, né, de ser uma potência verde e temos que usar esse poder, né, no mercado para poder atrair cada vez mais, né, recursos estrangeiros, né, para dentro do país. Então, a função aqui do selo, muito forte, eu acredito, foi de validar, de legitimizar, de, né, certificar todas essas ações que a empresa está fazendo, junto com uma auditoria, vamos dizer, uma verificação tanto da B3, né, mas também da S&P, que foi o terceiro, e de vários atores do mercado, né, que colocaram esse selo, né, para funcionar. E eu tenho que lembrar também que esse selo foi colocado na rua em um tempo recorde. Para uma operação que foi uma operação super relevante, tanto pelo tamanho quanto pela importância, né, para o Brasil e para o estado de São Paulo, o mercado internacional de investidores ele teve que parar para olhar. Ele olhou uma situação muito favorável, né? Ele olhou um Brasil que inova com sustentabilidade, que inova com seriedade, né? Que é um selo extremamente robusto. Então, tudo isso foi, obviamente, muito positivo. A ideia era poder ajudar, né? Colocar mais seriedade ainda, ou mais uma camada, né? De certificação numa transação que era muito importante. A partir daí, o mercado, obviamente, se movimentou, teve muita curiosidade, tanto do lado das emissoras, né, das empresas emissoras, tem um grupo que está olhando para né, continuar, né, para ver se esse selo poderia ser útil para elas. Também do lado dos investidores, muita curiosidade para saber como funciona. Será que ele tem a ver com taxonomia europeia? Como é que se define os critérios técnicos? Então, a gente teve, ao longo dos últimos meses, muitas conversas bastante técnicas, com muitos investidores locais e estrangeiros para entender como funciona esse selo, entender a robustez do selo e para ver para os investidores que são investidores ESG, em particular os europeus, mas não somente os europeus, como é que eles podem, né, também se engajar, né, se aproximar das empresas para pedir que a empresa também implementa esse selo, né, daqui para frente. Então, movimento muito positivo. E acredito que seja a primeira designação de várias, porque essa designação de Ação Verde, obviamente, ela abriu um questionamento de uma empresa que talvez não seja completamente verde hoje, mas está no caminho certo. Vamos tentar pensar numa designação, de repente, para ela também. Então, acho que toda essa temática de sustentabilidade, ela está, né, sempre muito forte, é uma tendência secular, e tudo que ajuda a prover transparência, robustez, que é a missão, obviamente, da B3, por isso que vocês foram tão inovadores nesse sentido, ajuda, obviamente, o mercado a se desenvolver. Jéssica, a gente comentou aqui, falamos um pouco de alguns critérios, mas para a empresa que está interessada em obter essa designação, gostaria que você me detalhasse quais são os critérios necessários para a obtenção desse selo e contasse um pouquinho como que nasceu esse projeto dentro da B3. Sim, vou começar respondendo como nasceu o projeto, né? Então, ano passado a gente foi agraciado ali pela World Federation of Exchange, que lançou um guideline, né, as diretrizes de como as bolsas
poderiam aplicar e criar, que seria os Green Equities. A gente estudou esse documento, avaliamos e pensamos, vai ser um golaço para o mercado brasileiro, vamos correr, né, para conseguir entregar e lançar essa designação para o mercado. Então, hoje o B3 Ações Verdes ele se baseia muito, né, nessas diretrizes da WFE e tem algumas regras, né? Então, acho que o primeiro passo, a empresa ela precisa contratar uma entidade avaliadora credenciada pela B3 para poder fazer uma checagem de alguns indicadores. Então, quais indicadores são esses? Bom, a companhia ela vai precisar ter mais de 50% da receita bruta anual proveniente de atividades que contribuam para a economia verde. Esse é um primeiro critério. O segundo critério é mais de 50% dos investimentos e das despesas operacionais anuais destinadas também a atividades que contribuem para a economia verde. E um terceiro e último critério, que é essa companhia ela tem que ter menos de 5% da receita bruta anual derivada das atividades, né, relacionadas a combustíveis fósseis. Então, a entidade avaliadora ela vai checar esses 3 indicadores e, ao mesmo tempo, ela vai tentar identificar em que setor e atividade essa companhia ela se enquadra, olhando para a taxonomia europeia. E por que a gente usou a taxonomia europeia? Porque a taxonomia brasileira ainda está em elaboração, né, pelo Ministério da Fazenda, prestes aí em ser divulgada logo mais, mas a gente, então, se baseou nessa taxonomia europeia para conseguir ter uma padronização maior dessas companhias, o que dá para a gente fazer um depara ali para os setores brasileiros. A gente não está considerando a taxonomia europeia em sua completude, porque existem critérios ali de tropicalização que não combinam, né, em relação com as características do nosso país, mas a questão de setor e atividade, ela dá muito bem para a gente conseguir fazer esse depara. Para quem não conhece muito bem o tema, você pode esclarecer exatamente o que é taxonomia? É exatamente isso. Assim, taxonomia é uma palavra que parece meio complexa, mas ela simplesmente quer saber o que é verde, o que não é verde. Como B3 Ações Verdes está alinhado com o cenário global, ESG e mudanças climáticas? Muito interessante. Vocês comentaram já, né, ambas, Jéssica e a Virginia, a tal da World Federation of Exchange, a Federação Global das Bolsas. A Federação Global das Bolsas ela é o grupo, um fórum onde todas as bolsas, né, de ações se encontram e conversam sobre os temas da atualidade. E interessante que o tema de ação verde, ou Green Equity em inglês, ele chegou a ser a ter um documento no ano passado, em abril, se não me engano, 2023. Então é um tema muito recente. Ele foi debatido nos últimos 2 ou 3 anos e aí a Federação Global achou que seria importante ter uma lista de regras que qualquer bolsa no mundo teria que seguir para poder ter um selo próprio, né, de ação verde. Não é uma lista exclusiva, então cada bolsa pode inovar ou pode adicionar algumas regras em torno disso, mas ela já dá um tipo de padronização, né, para todo mundo seguir, ou pelo menos um mínimo de regras para todas. Então, quando você me pergunta, né, Tati, sobre como a B3 está inserida, ela está muito bem inserida no debate global, né, de sustentabilidade e de inovação dentro dos mercados capitais. Né, porque, como a gente falou, né, fora da Europa não tem nenhuma outra bolsa que tem esse selo. E todos nós sabemos que a Europa está na vanguarda, né, tanto do lado da regulação, dos consumidores. Então, é um tema extremamente positivo ver que o Brasil está, né, a primeira bolsa e Sabesp a primeira empresa, né, fora da Europa. Quando a gente pensa em transparência, em robustez, quando a gente pensa em inserir isso dentro da parte do mercado de capitais, a gente vê as empresas brasileiras muito atuantes. Então, essa é uma palavra assim, bastante positiva, bastante otimista. Nós, no BSBB, acompanhamos, né, obviamente, as empresas, somos líderes em mercados de capitais, em particular em finanças verdes, e eu sinto, quando comparo, né, nas viagens que a gente faz com investidores globais, a gente sente que o mercado brasileiro está muito aberto para inovações, ele está muito aberto para inovações, em particular em sustentabilidade. Então, isso é uma característica do nosso mercado aqui que temos que explorar. E, de novo, a B3, quando ela pede mais disclosure sobre diversidade, sobre pegada de carbono, sobre temáticas de ESG, ela está na vanguarda dessa temática, né, mundialmente. Quais são as bolsas europeias que possuem esse selo? São 2 bolsas, Londres, né, London Stock Exchange, LSE, e a Nasdaq Nordic, que é a antiga bolsa da Suécia, que foi comprada pela Nasdaq, que fica em Estocolmo. Então, são essas 2 que têm essa designação.
elas não são exatamente idênticas, que, novamente, cada bolsa pode ter critérios levemente diferentes. As duas foram feitas, que é interessante, antes desse documento da Federação Global. Então, na verdade, a primeira bolsa que criou o selo de Green Equity, depois que chegamos num consenso da bolsa da Federação Global de Bolsas, é a própria B3. E fora, né, das nossas conversas e do nosso conhecimento de mercado, a gente sabe que algumas outras bolsas no mundo estão avaliando para poder lançar esse selo. E interessante que a Nordics pega Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia. E na London Stock Exchange, acho que a gente tem mais ou menos 190 já empresas que já têm o selo verde, né? E se não me engano, lá já tem mais ou menos 5 anos que eles desenvolveram esse conceito em Londres, né? Então, na verdade, a gente está sendo a primeira a fazer isso depois da WFE, né? Depois dos Principles. Então, muito provavelmente, eu acredito que devem ter outras bolsas de valores aí ao redor do mundo que agora também vão passar a adotar esse modelo, talvez até, quem sabe, copiando, né, o nosso aqui, né? Eu acho que a gente, quando entra nessa vanguarda, a gente acaba virando também, de uma certa forma, um benchmarking, que eu acho que reforça. Você mencionou, né, Fred, que a gente é uma potência verde, que a gente também tem a condição de cada vez mais estar liderando essa iniciativa, não só aqui, mas, enfim, do ponto de vista global, de uma forma mais ampla, né? Acho Sim. bem interessante. E como indutor de mercado, acho que esse é o nosso objetivo também, né? Além de contribuir para o amadurecimento ESG das companhias brasileiras, é também servir de espelho para outras bolsas, né? Virgínia, conta pra gente de que forma que essa designação, ela reflete os compromissos da Sabesp, né? Com a sociedade, com o meio ambiente. E você entende, né, que esse reconhecimento, ele pode também impactar as oportunidades de negócio para a companhia de vocês? Desde o ano passado, né, quando a gente começou, então, a passar por esse processo de entendimento melhor, né, dos nossos stakeholders, foi criada a área que hoje eu lidero, que é a Superintendência de Sustentabilidade e Governança Corporativa, né, e uma das minhas grandes missões hoje na Sabesp é essa, é exatamente a gente melhorar os nossos reportes, melhorar o nosso relatório. Então, do ano passado para cá, a gente já teve algumas evoluções, né, a gente melhorou o nosso relatório de sustentabilidade. A gente, pela primeira vez, reportou o TCFD, que também é um framework, né, um reporte que é muito importante para a questão de avaliação de riscos, né, e da nossa resiliência às mudanças climáticas. A gente também lançou pela primeira vez o nosso framework de finanças sustentáveis, fez já 2 emissões, na verdade a gente fez uma e está concluindo uma agora, com base nesse framework de finanças sustentáveis, e também passou por esse processo de ações verdes e mais outros processos que a gente continua aí buscando essa evolução, né? Então, nesse contexto em que a gente está olhando para um negócio que naturalmente já faz toda essa entrega do ponto de vista de sustentabilidade e ESG, mas que ainda não tinha, vamos dizer assim, uma estruturação desse tema coordenada para trazer isso também para uma linguagem que o investidor pode compreender melhor, uma linguagem que facilita, né, dentro desse processo de padronização, a avaliação dos investimentos por fundos que têm essas teses de investimentos sustentáveis ou por outros tipos de investidores que tenham essa tese sustentável, para a gente foi um processo muito importante, né? Então, por isso que esse reconhecimento, né, esse reforço desse compromisso, né, dessas entregas que a gente já faz, né, na verdade, para a gente foi ganhar um pouco mais, né, de musculatura, vamos dizer assim, ganhar e um pouco mais além do que a gente já faz, e também trazer, né, essa perspectiva de conhecimento mesmo, assim, né, tanto do investidor quanto do mercado, da importância do papel do saneamento. No Brasil hoje, a gente tem quase 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto tratado. E a gente tem mais ou menos 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, né? Então, assim, o saneamento é ainda uma área da infraestrutura que ainda necessita de um capital intensivo, né? Então, quanto mais a gente puder diversificar esses bolsos e reforçar os compromissos, esses nossos compromissos ajuda muito nisso, para que a gente consiga atrair, né, esse capital que a gente precisa para poder fazer esse trabalho, não só pelo estado de São Paulo, mas pelo Brasil como um todo, é muito importante. Fred,
Quais são os impactos positivos esperados para os investidores e a sociedade de uma forma geral com a chegada desse novo produto ESG? Eu acho que trazer esse debate da sustentabilidade no mercado de capital, ele é sempre extremamente positivo. Então, eu vejo isso como o maior impacto é ter esse tipo de conversa, é ter emissoras, empresas que perguntam se vale a pena, como funciona, qual foi a demanda adicional de investidores na transação da Sabesp graças ao selo, e teve demanda adicional. Ou seja, como é que a gente consegue relacionar ESG, sustentabilidade, com uma discussão financeira? Que eu acho que é sempre um grande desafio, né, de tangibilizar, de explicar que esse é um papo de negócios. Eu acho que isso é a melhor, né, maior impacto positivo que a gente consegue ver. Mudar o mindset, mudar o pensamento de um executivo de uma empresa para ele começar a entender o que é verde, o que não é verde. Então é interessante quando o executivo de uma empresa, quando ele vai alocar capital, ele já começa a pensar, mas esse projeto não é verde. Será que a gente quer fazer de fato? Será que a gente deveria colocar um sobrecusto porque ele não é verde e de repente no futuro vai ter algum sobrepreço de carbono ou a regulação vai mudar? Então é esse tipo de mindset, esse tipo de pensamentos que a gente gosta de ter com os nossos clientes, as empresas que nós assessoramos, porque esse diálogo ele vai ficar cada vez mais intenso nos próximos anos. O Fred, como que as gestoras e bancos de investimentos avaliam a percepção do investidor pessoa física em relação aos índices ESG da B3, como o ISE, por exemplo? Existe alguma confusão em relação com B3 Ações Verdes, por exemplo? Uma boa pergunta. Recebemos muitas perguntas, talvez imagino que vocês também, para entender qual é a diferença, né? Mas já tem o Easy, né? Já tem algumas outras coisas de sustentabilidade, tinha necessidade de fazer isso, como é que funciona? Então, de novo, faz parte do nosso trabalho, né, como mercado também, quando tem alguma inovação, também digeri-la, entendê-la, explicá-la. O selo Ação Verde ele é diferente do índice de sustentabilidade. A parte do índice ele é muito mais autodeclaratório, ele é muito mais em termos, ele vai olhar muito mais os processos de uma empresa, enquanto o selo Ação Verde, como a Virginia comentou, ele olha a receita, despesa, ele olha a foto da empresa. Ele olha como está a empresa hoje. Então, todo o faturamento, a despesa, o CAPEX, como é que a empresa funciona hoje. Como é que ela ganha dinheiro, qual é o negócio da empresa. Então, é uma visão diferente. E o Easy, ele tem a função de criar um índice que depois pode ser observado na bolsa, pode ser negociado. Então, de novo, tem uma finalidade um pouco diferente também. A Ação Verde, ela vai olhar uma empresa específica, né, obviamente. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de diálogos para entender que são objetivos diferentes e explicar. Talvez um tema que eu traria aqui, Tati, que tem muita confusão às vezes, né, com sustentabilidade, que tem muitas letras, tem muitas certificadoras, né, é difícil acompanhar até para nós que somos, né, experts ou especialistas, é difícil acompanhar. Eu tenho absoluta certeza que nos próximos 2, 3 anos você vai ter uma grande simplificação, uma grande consolidação. A gente estava falando, né, de ISSB, da parte de carbono. De novo, são sempre siglas, acrônimos, é sempre difícil de acompanhar. Acho que faz parte do jogo, infelizmente. Eu tenho certeza que vai ser simplificado, porque no final das contas, o investidor ele precisa de alguma coisa que seja fácil de acompanhar, para poder comparar empresas em geografias diferentes, em setores diferentes. Esse talvez eu vejo o nosso grande desafio dos especialistas de ESG, de poder dar um produto que seja fácil de entender, fácil de mastigar, né, para a sociedade e para o investidor. Jéssica, você pode comentar quais são os principais índices de sustentabilidade que a B3 possui? Posso sim. Hoje a gente tem 10 índices ESG no portfólio, tá? Tem o Easy B3, que é o carro-chefe, acho que a grande parte das pessoas conhecem o Easy. Ele tem o objetivo de olhar para as companhias de um ponto de vista muito 360 graus da sustentabilidade, né? Temos também o CO2, que é um índice relacionado a mudanças climáticas, que vai avaliar as companhias em relação ao disclosure, as práticas de gestão que essa companhia tem em relação ao tema. E a gente tem o Caçulinha, que completou 1 ano esse mês aqui, que é o Diversa B3, o índice de diversidade,
que busca reconhecer empresas que tenham com comprometimento ali com questões relacionadas a gênero, a raça. Então, são esses 3 os principais. A gente tem ainda outros relacionados à governança corporativa, mas também só para pegar o gancho do Fred aqui em relação à diferença, né? E os índices, ele vai olhar várias empresas para colocar numa carteira, né? Você tem uma avaliação individual de cada uma, mas no final das contas elas entram juntas dentro de uma cesta, né? E o B3 Ações Verdes não. Você vai de fato olhar individualmente, empresa por empresa. Virgínia, e aí conta um pouco pra gente, assim, após a obtenção do compromisso, né, desse reconhecimento do B3 Ações Verdes, o que vocês têm notado em relação aos stakeholders? Como é que foi a recepção deles em relação a isso? Bom, pegando um gancho aqui na fala do Fred, né, quando a gente olha, né, mercado de dívida e mercado de ações, né, o que a gente percebeu um pouco é assim, para o mercado de dívida, ou seja, para os fundos, para os investidores, etc., que já tem na sua alocação de capital, né, que buscam aí os títulos verdes, os green bonds, as debentures, etc., esse caminho já está mais ou menos conhecido e pavimentado, né, que são eles buscam dentro do portfólio projetos que são enquadrados, né, ou no caso, né, das dívidas que a gente chama de uso de recursos ou use of proceeds. E aí, quando a gente fala, então, do Green Equity, na verdade, tem esse outro mecanismo que talvez esses fundos, esses investidores não estavam olhando e que agora eles conseguem também classificar dentro desse cheque, né, de investimentos voltados para sustentabilidade ou que tem que cumprir determinados KPIs aí de ESG para esses investimentos também. Então, o que a gente percebeu foi um pouco esse processo, talvez assim. A gente já estava, na verdade, para alguns fundos e grandes investidores, já dentro dos parâmetros que eles estabelecem como uma empresa que faz essa entrega relevante do ponto de vista de sustentabilidade, como eu comentei com vocês, porque no saneamento, de fato, a gente já tem um core business que já faz uma entrega relevante nesse aspecto, cada fundo com o seu critério e tudo mais. Então, a gente percebeu um pouco que até, talvez, assim, outros investidores que talvez... né, ainda não tinham feito esse trabalho interno, né, de classificar a gente, né, uma vez que você já tem uma segunda opinião de uma instituição internacional, você já tem ali a validação, né, do ponto de vista de negócio, de modelo de negócio, isso já facilitou um pouco para esse enquadramento, né, da Sabesp enquanto apta a receber esse cheque verde, vamos dizer assim, desses fundos, né. E aí teve uma outra questão interessante, que é como também a B3, né, quando lançou aí essa circular, né, das ações verdes, trouxe a questão da taxonomia da União Europeia, de uma certa forma a gente passou por esse assessment, né? Então, uma vez que a gente passa pelo assessment da taxonomia da União Europeia, isso deixa a gente também mais visível para os investidores europeus, que a gente sabe principalmente que é onde está ali um grande interesse por esse tipo de investimento. Então, para o investidor europeu, a gente tem recebido, assim, né, algumas consultas, algumas perguntas e tudo mais, interessados nesse novo instrumento. Então, a gente percebeu que teve, de fato, ali talvez um aumento, né, dessa identificação, né, da Sabesp com esse novo selo, né, e talvez um aumento aí na diversificação, né, dos bolsos, vamos dizer assim, que a gente passou a acessar a partir desse processo. Então, acho que foi na verdade, uma conjugação de fatores, né? Mas eu acho que, principalmente do ponto de vista, talvez, do investidor europeu, isso tenha ficado, pelo menos para mim, assim, isso tenha ficado um pouco mais visível. A gente já é uma empresa que tem dupla listagem, então a gente está listado aqui no Brasil, no Novo Mercado, e também na NYSE, né, na Bolsa de Nova York, como a DR3, né, então acaba que também a gente também tem um pouco mais de facilidade de já ter essa visibilidade para o investidor internacional, mas acho que aí a gente adiciona esse elemento a mais, a gente adiciona esse valor a mais para esse investidor que está buscando a alocação nesse tipo de iniciativa, né, na verdade, nesse tipo de empresa que cumpre esses objetivos aí de uma economia, né, de buscar uma economia, desenvolver uma economia mais sustentável. Como o B3 Ações Verdes contribui para tornar a economia brasileira ainda mais alinhada com a economia verde, um tema que é tão defendido pelo governo federal? Começando aqui, colocar esse debate assim, na mesa para todas as empresas, indo além da parte de renda fixa, que já está mais conhecido.
né? Vocês lembram que a parte de títulos verdes, né, Green Bonds, ela existe desde 2007, Green Equity agora, né, desde junho. Então, ir além da renda fixa, ir para a empresa como um todo, colocar isso, né, no debate, como a Virginia bem colocou, para a diretoria, para o conselho, para repensar processos internos de análise. Isso é muito importante, isso é sensacional, é crucial. E quando eu penso assim, nos próximos meses que teremos aqui, Brasil esse ano está, né, no holofote graças ao G20, e no ano que vem nós teremos obviamente a COP em Belém. Muito importante a gente poder, né, olhar, né, chegar na COP com primeiro uma entrega tão relevante da B3, de novo colocando o Brasil no centro da inovação com sustentabilidade, e todas as empresas vão ter que se posicionar, vão ter que pensar, olha, vale a pena, né? Eu acho que todos os executivos vão ter que pensar o que é, será que eu deveria ter sim ou não? Só essa reflexão já é positiva, né, para fomentar esse diálogo. E além disso, um outro tema que nós ficamos falando um pouco aqui é a taxonomia brasileira, que é um grande desafio. Eu acho que é um projeto assim gigante, né, que vários ministérios estão tocando. Se não me engano, são 8 ministérios. Devemos ter um rascunho nas próximas semanas, com um anúncio esperado, né, na própria COP. A ideia de ter uma taxonomia própria, brasileira, nossa, que define o que é verde, o que não é verde, com a nossa realidade, é muito importante. Nesse projeto, a gente se baseou nas partes que faziam sentido para nós da taxonomia europeia. Era importante ter isso, como a Jéssica comentou, para não ter, né, cada provedor, cada empresa usando uma tecnologia, uma metodologia diferente. Você tem que ter alguma coisa que todo mundo utiliza, né, que faz sentido. Mas é muito mais interessante ter a sua própria taxonomia, que é local, que conversa com as outras taxonomias, né, para não ter um risco de perder os investidores, né, mas uma taxonomia que tem a ver com a realidade local. Então, quando eu penso na sua pergunta, eu fico pensando que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais desafios e oportunidades, e esse selo de ação verde, ele é um dos elementos que trazemos no debate, né, para poder melhorar, para poder ter uma economia de baixo carbono, né, no Brasil. Agora, minha pergunta vai para todos vocês. Qual é a expectativa para o futuro das ações verdes no Brasil? Bom, acho que aqui do lado da B3, a nossa expectativa é que a gente tenha cada vez mais empresas designadas, né? É conseguir potencializar e ampliar esse engajamento em relação à designação. Então, a gente tem a Sabesp hoje, nosso objetivo é conseguir trazer mais companhias para conquistarem esse reconhecimento. Bom, eu acho que sim, acho que a gente precisa ter, né, mais empresas entrando. Eu acho que a gente tem que mirar o que está acontecendo lá em Londres, que eu acho onde tem a maior massa crítica, e mais ou menos eu acho que é esse número, 180, 190 empresas que já tem essa designação lá em Londres, né? Igual eu falei, eu acho que a gente tem potencial para ter até mais, né? E eu acho que também tem um pouco essa questão, né? Que a gente, talvez essa virada de chave aí, né? De olhar também mais para essa matriz, vamos dizer assim, financeira / contábil das empresas, eu acho que é um incentivo para poder esse selo, de fato, ser mais difundido no Brasil, outras empresas aproveitarem esse benefício, né? Para que elas também possam ter essa maior diversificação aí de investidores e podendo também atrair mais capital, porque a gente ainda tem muito para fazer aqui no Brasil, né, gente? A verdade é essa. Perfeito. Aí, para não repetir, obviamente, concordando com esses pontos, muito importante esse ponto de atrair mais capital, de ter um mercado cada vez mais profundo, mais transparente. Aí, do ponto de vista do BSVB, que é um banco que assessora a empresa, obviamente, a ideia é ter mais empresas que usam esse selo e também reforçar o selo. De repente, quando a taxonomia brasileira, né, ficar pronto, vai ter que modificar um pouco a metodologia, pensar em outros selos. Então, a inovação ela é permanente, né, obviamente. E como vocês já mencionaram, né, outras bolsas vão ter esse selo de ação verde, então logo mais já não será tão inovador. Então, vamos ter que pensar no próximo projeto. Mas a ideia é essa, de sempre ter esse diálogo da sustentabilidade dentro da estratégia, dentro dos negócios. Fred, Virginia, Jéssica, agradeço imensamente a participação de todos vocês no nosso programa. Obrigado, Tati, foi um prazer. Obrigada, o prazer foi todo meu. Obrigada, pessoal. E se você curtiu o nosso conteúdo, não deixe de acessar o
o site da B3 e as nossas redes sociais. O B3Cast vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!